volta para o último bloco de Sobriedade, sim. Eu já estou dando uma olhadinha aqui, porque como ele trouxe um livro só, o Newton só trouxe um livro, eu vou fazer assim, a gente faz passe e não devolve. Eu levo hoje e trago na próxima para você ler, tá bom? Você tem prioridade. Mas eu acho assim, que a gente não pode perder as chances que a gente tem de mostrar que isso não é uma coisa que passou. A semana que vem nós vamos trazer aqui no programa a Thaís, que a gente já mostrou um vídeo dela. Ela perdeu uma parte da perna por conta de um acidente desses, né? Então, a gente não fala por falar, a gente fala porque isso acontece e muito mais próximo do que a gente imagina. Não, aliás, eu acho que você podia atualizar a estatística do número de pessoas que morrem no trânsito e quantas ficam sequeladas em coisas que não são acidentes. Na verdade, deixa eu até te corrigir, mas eu sempre tenho que fazer isso, mas acho que a sociedade tem que fazer isso. Você falou acidente. Não foi acidente. É crime. É crime. Certo. Se Isso é doloso ou culposo, nós vamos ver ainda, mas é crime. É uma coisa que está enraizada na gente que a gente acaba falando e não é. Né? Agora, estatísticas, eu estava conversando aí no intervalo com o Rossini, que é o seguinte, elas são furadas. No ano de 2012, que é a última estatística disponível que a gente tem, fala-se em 44 mil mortos em acidentes de trânsito. O DPVAT pagou 66 mil indenizações. Cadê essas outras 22 mil? Então, e por que isso? O meu sobrinho, por exemplo, não faz parte da estatística. Todo mundo fala, claro, ele tem um nome. Não, não é isso, ele não faz mesmo. Porque ele morreu, ele ficou em coma 5 dias. Só entra para a estatística quem morre até 24 horas depois do acidente ou do crime. Entendi. Então, se a causa mortes do meu sobrinho é traumatismo craniano. E não o então ele não acidente em si. não é acidente de automóvel. Entendi. Então, essas estatísticas são furadas. Agora, mesmo os 40 mil é um número gigantesco. É uma gente. guerra civil. Se fala em sequelados, em mais de 300 mil. São quase 1.000 sequelados por dia. Você tem noção, você tem ideia de, por exemplo, nos Estados Unidos, como é isso? Ou Na verdade, Europa? com esse número que a gente tem hoje, dos 44 mil, o Brasil passou da 5ª vergonhosa posição em recordes de acidentes para grupo de 100 mil habitantes para 4º. Está perdendo para quem? Se considerasse os números do DPVAT, a gente seria o 2º país no mundo, e não é pelo tipo de população, é para grupo de 100 mil habitantes. Entendi. Com o maior número. A gente ia perder só para a Índia. Meu Deus. Vocês lembram da novela, como é que era para atravessar uma rua lá? É uma coisa de louco, é uma coisa de louco. Saber que a gente perde para esse tipo de trânsito é uma coisa E veja fora bem, de série. quando a gente fala que são 300 mil sequelados, 66 mil mortos, a gente tem que lembrar que esses mortos, esses sequelados, têm pai, têm mãe, às vezes filhos, esposa. Quer dizer, a conturbação na vida da população é enorme. Não tem dúvida. E tem outro número que também não é desprezível. O Brasil gasta 80 bilhões de reais atendendo essas vítimas. Eu tenho um número que é absurdo. Na UTI se gasta só para as pessoas que morreram, não para as que sobreviveram. Em média, 700 mil reais o SUS gasta por vítima. Você está brincando? Não, não estou. O HC de São Paulo e o hospital referência em Recife diz que 80% dos leitos cirúrgicos estão ocupados por vítimas de acidentes ou crimes de trânsito. Então, a pessoa que tem uma operação de câncer para fazer, que está agendada, chega lá e não é atendida porque o leito está ocupado. Então, assim, não é só por amor, não é só por respeito ao próprio. A gente tem que mudar esse país. Vamos tentar conscientizar as pessoas e cada um que levar essa discussão na sua casa está nos ajudando. Sem dúvida. Aliás, a questão vai além só da questão do beber e dirigir, né? Porque há outros comportamentos, excesso de velocidade, não respeitar a sinalização, falar ao telefone. Mas a Política Nacional de Álcool, ela prevê que, inclusive, que um garçom ou um dono de bar deveria se recusar a vender mais bebidas se o freguês já apresentasse sinais de embriaguez. Eu acho que se a gente conseguisse estender a responsabilização também para o fornecedor, né, eu não sei, é uma coisa muito complicada, mas a gente precisa fazer alguma coisa, eu concordo com você. Mas aí tem aquele velho... No Código de Trânsito diz que se você entregar a chave do seu carro para alguém, do seu não, se você entregar a chave do carro para um motorista alcoolizado, você incidiu em crime.
A pessoal do Valet que entregou Pois o carro é. e falou na televisão que a assassina do meu sobrinho estava bêbada e o rapaz muito mais, não foi nem indiciado. Então isso na prática não E ocorre. aí eu também acho que é o tal negócio, vai acabar a corda arrebentando na mão do mais fraco, porque esse não vai ter quem faça a defesa dele, né? Claro. E ela tem, né? Então é uma coisa que é complicada. Quer dizer, a gente precisa mesmo é conscientizar as pessoas que isso é uma coisa absurda, acabam-se as famílias assim de uma hora para outra, acabam-se as vidas de uma hora para outra. A gente fala tanto da guerra do Vietnã, quantas mil pessoas morreram, a gente perde por ano mais do que isso num acidente de trânsito, ou melhor, num crime de trânsito, como diz o Milton. Eu acho que a gente não pode mais ter essas tolerâncias. No Brasil, a gente perde num mês mais do que a guerra do Vietnã, mais do que 10 World Trade Centers. É uma coisa e ninguém faz absurda. Nada. Eu só posso te agradecer muito, pedir que sempre que você puder, volte, porque é muito importante para a gente ter esses dados e saber que as coisas estão acontecendo. Eu que agradeço e queria dizer que o nosso projeto-lei está agora no Congresso. Então, entre no site do deputado Hugo Leal, que é o relator, e cobre dele uma aprovação, porque a gente precisa salvar vidas. Isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Rossini. E obrigada para você aí de casa, que é sempre a nossa grande companhia, nosso grande estímulo para estar aqui. Até a semana que vem com mais um Sobriedade, sim. Até lá e fiquem com Deus.